Bom dia, queridos irmãos. Hoje é dia 29 de dezembro e estamos iniciando mais uma manhã com os nossos devocionais, os nossos textos que inspiram. Te convido então para que a gente possa juntos meditar nessa manhã na palavra do Senhor mais uma vez. É uma alegria que a gente pode estar juntos nesse tempo, compartilhando um pouquinho mais da presença do Senhor. Vamos aguardar um pouquinho os irmãos chegarem. Bom dia, Nívia. Muito bom que a gente pode estar juntos nesse tempo. Se você está aí com o seu cafezinho, vamos tomar um cafezinho juntos, vamos aprender a palavra do Senhor. Bom dia, Dani. Bom dia, Andréa. Bom dia, mãe. Bom dia, seu Almir. Bom dia, Isabel. Muito bom que a gente pode estar juntos nesse tempo. E com certeza Deus tem muito para falar conosco nessa manhã. Bom dia, Ana. Bom dia, Ernestina. Muito bom que a gente pode começar a nossa manhã já na presença do Senhor, com textos que inspiram. Bom dia, Noemi. E essa semana nós vamos ser inspirados e desafiados através da vida de Davi e olhar um pouquinho para a história desse grande rei de Israel que começou de baixo, começou como um homem simples, um menino simples. Bom dia, Noah. Que legal, que bom que ele está sempre com a gente aí. Seja bem-vindo. Muito bom que a gente pode estar aqui juntos. E a história de Davi é uma história muito interessante e com certeza ela tem nos inspirado. E ontem nós já aprendemos e vimos um pouquinho do chamado desse rei Davi, ainda menino, ainda filho mais novo, mas Deus não despreza pequenos começos, não é mesmo? Então vamos dar mais aí uns 2 minutinhos, se mais alguns irmãos, mais de alguns queridos vão entrar e a gente já inicia o nosso tempo. Muito bem, convido você, se você tiver com a sua Bíblia aí fácil, ou se você puder estar com ela. Hoje nós vamos e pensar sobre um trecho um pouco mais longo. Nós não vamos ler todos os versículos. Nosso texto de hoje, nossa base, nosso capítulo é 1 Samuel, capítulo 17. Esse capítulo tem 58 versículos, então eu acredito que nós não conseguiríamos cobri-lo hoje lendo pela manhã no nosso tempo de devocional. Mas te desafio a hoje, durante o dia, ou após aqui a nossa live, você puder ler esse texto, vai trazer mais clareza ainda para aquilo que a gente vai conversar hoje. Mas esse é um texto muito conhecido, esse é um trecho da palavra do Senhor muito conhecido por cristãos, não cristãos, onde conta um pouquinho da história da batalha de Davi com Golias e todo esse processo do que Deus fez através da vida de Davi, usando ele como um servo do Senhor em meio a um povo que estava sendo amedrontado por um gigante Golias. Então nós vamos lendo alguns trechos. Por isso eu te convido, se você puder deixar sua Bíblia aberta aí em 1 Samuel 17. Nós vamos aprendendo um pouquinho o que Deus tem para nos ensinar através da vida de Davi e da sua coragem diante desse gigante. Então a palavra do Senhor diz em 1 Samuel 17, capítulo 1, que se ajuntaram os filisteus às suas tropas para a guerra e congregaram-se em Socó, que está em Judá, e acamparam-se entre Socó e Azeca em Efes-damim. E aí a Bíblia vai contando um pouquinho desse processo. O verso 4 diz que então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias, de Gate, da altura de 6 côvados e 1 palmo.
Muito provavelmente ele tinha quase 2 metros, de acordo com essas medições da palavra do Senhor, né? Quase 2 metros de altura. Verso 5. Ele, Golias, trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 siclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo do tecelão, e a ponta da sua lança de 600 siclos de ferro. E diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: Para que sais, formando-vos em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. Se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu o vencer e o ferir, então serei nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: Hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Ouvindo Saul e todo Israel essas palavras do filisteu, espantaram-se e temeram muito. Então temos um povo aqui diante dos filisteus. Os filisteus eram inimigos de guerra antigos de Israel. E então surge esse homem, esse grande homem, esse gigante, chamado Golias, que começa a desafiar esse povo. E aqui temos a descrição de um homem de guerra, um homem reconhecidamente de guerra. E muitos dizem que nessa época os filisteus tinham alguns desses homens pelos quais lutavam e pelejavam a favor dos filisteus. Muito provavelmente ali no finalzinho de conta dos guerreiros de Davi vai mostrar que haviam outros homens como esse. E esse homem então começa a afrontar Israel. E o povo de Israel ficou com muito medo, muito temeroso. E agora o que nós vamos fazer? E nesse meio tempo surge Davi novamente na história narrada aqui em 1 Samuel, onde o seu pai pede então para que ele vá e é enviado para levar alguns mantimentos para os seus irmãos. Ele tinha os seus 3 irmãos mais velhos estavam em guerra, e também levar um mantimento para as tropas que os seus irmãos estavam, para ver como que eles estavam também. Seu pai manda para que Davi fosse lá dar uma olhada e trouxesse boas notícias então para a família. E aí vai mostrando esse processo de Davi. Quando Davi se depara já lá naquela região, a Bíblia fala que esse filisteu já havia se apresentado por 40 dias. Verso 16. Chegava-se, pois, o filisteu pela manhã e à tarde, e apresentou-se por 40 dias. 40 dias esse homem levantava, chegava para o povo e desafiava: traga-me um homem de Israel, e eu quero pelejar contra ele, eu quero lutar contra ele. Se vocês vencerem, nós seremos seus escravos. Se nós vencermos, vocês serão os nossos escravos. 40 dias. E a Bíblia mostra então que os homens, todos os israelitas, versos 24, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. Verso 25, e diziam uns aos outros: viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, e lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então havia um grande desafio. Havia a necessidade de um homem responder a esse desafio. 40 dias. 40 dias que o povo de Israel era desafiado então para fazer parte e lutar contra esse homem. Mas ninguém se colocava à parte, ninguém se colocava à disposição. E aí vai mostrar o processo quando Davi ouve essa afronta. O seu irmão mais velho, aqui vai contar de Eliabe, ele começa a repreender Davi, dizendo que Davi era um menino muito aparecido. O que você está fazendo aqui? Você veio nos vigiar, você veio aqui para aparecer. Davi então começa a questionar: por quê? Mas por quê? Eu só estou aqui para trazer esses mantimentos para vocês.
Mas me conta um pouquinho, quem que é esse homem que está afrontando Israel? Quem que é esse homem que está afrontando a Deus? Davi tinha uma convicção muito clara de que, em primeiro lugar, esse filisteu não estava afrontando a Israel, estava afrontando ao Deus de Israel. Então o verso 31 diz que, ouvidas as palavras que Davi falara, anunciaram-nas a Saul, que mandou chamá-lo. Davi começou a olhar ao redor, viu que o povo estava temeroso e falou: eu vou, conte comigo, eu vou lutar contra esse filisteu. Verso 32, Davi disse a Saul: não desfaleça o coração de ninguém por causa dele, teu servo irá e pelejará contra o filisteu. Verso 33, porém Saul disse a Davi: contra o filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu és ainda moço, e ele guerreiro desde a sua mocidade. Davi versus Golias. A gente já sabe do final da história. Mas imagina para esse povo olhar e perceber que a esperança deles estava num menino moço lutando contra um experiente homem de guerra. Não sei se nós conseguimos ter a dimensão do que é isso, mas nós, com certeza, não conseguimos entender o que é a dimensão de colocar toda a esperança num menino. E é isso que esse povo estava fazendo. E aí então, a atitude de Davi, de um homem, de um menino, agora passa para um homem extremamente corajoso. Verso 34. Respondeu Davi a Saul: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando veio um leão ou um urso e tomou um cordeiro do rebanho. Eu saí após ele e o feri, e livrei o cordeiro da sua boca. Levantando-se ele contra mim, agarrei-o pela barba e o feri e o matei. O teu servo matou tanto o leão como o urso. Este incircunciso filisteu será como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. A coragem de um menino contra todo um povo amedrontado. Deus não despreza pequenos começos. Deus não despreza pequenos meninos que se colocam à disposição do Senhor. Deus usa e Ele vai contra o óbvio do homem para mostrar que Ele é aquilo que Davi falou aqui. Esse Deus vivo que age. Deus é um Deus de pequenos começos. E aqui a gente pode perceber a atitude de Davi, de confiança no Senhor. E aí o verso 38 então vai mostrar esse processo da fé desse menino. Agora como um homem corajoso, se coloca para defender o povo de Israel. E ele usa as armas que ele tem. Verso 38. Saul vestiu a Davi da sua armadura e lhe pôs sobre a cabeça um capacete de bronze e o vestiu de uma couraça. Davi cingiu a espada sobre a armadura e experimentou andar, pois jamais havia usado. Então disse Davi a Saul: não posso andar com isso, pois nunca o usei. E Davi tirou aquilo sobre si. Tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 pedras lisas do ribeiro e a pôs no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançando mão da sua funda, foi-se chegando ao filisteu. A fé naquilo que ele conhecia, aliado à confiança no Senhor, era a maior arma do menino Davi. A maior arma desse menino não estava na sua espada, porque ele não conseguia sequer portar uma espada, não estava na sua armadura, não estava no seu capacete, estava na fé no Deus vivo, de que o Deus vivo traria a ele força e capacitação para vencer esse grande gigante. Por que tudo isso? Essa é a pergunta que a gente deve fazer. Porque esse homem estava afrontando ao nosso Deus. Esse homem estava afrontando o Deus de Israel. E Davi sabia que ele não poderia deixar isso barato. Ele tinha que dar uma resposta diante disso. E é interessante perceber agora que Davi vai chegando diante desse filisteu. E a conversa desses dois, desse menino
israelita e desse grande homem de guerra filisteu mostra que Deus não despreza pequenos começos, como a gente já tem aprendido. Deus não despreza um menino interessado em servi-lo e em honrar o seu nome, mas principalmente Deus quer ser glorificado através da vida dos outros povos, mesmo que seja através da guerra. E é isso que a gente aprende agora. Verso 41 vai mostrar então que esse homem chega diante de Davi. E o verso 43 mostra então o início dessa conversa entre esses dois, onde o filisteu já havia olhado para Davi, já havia o desprezado porque ele era moço, ruivo e de boa aparência. Verso 43 diz assim: disse o filisteu a Davi: sou eu algum cão para vires a mim com paus? E pelos seus deuses amaldiçoou o filisteu a Davi. Disse mais o filisteu a Davi: vem a mim e darei a tua carne às aves do céu e às bestas feras do campo. Davi, porém, disse ao filisteu: tu vens contra mim com espada e com lança e com escudo. Eu, porém, vou contra ti em nome do Senhor dos Exércitos, o Deus dos exércitos de Israel, a quem tens afrontado. A afronta desse filisteu não era simplesmente contra esse povo, mas era contra o Deus desse povo. Davi tinha, como um servo do Senhor, o desafio de agora mostrar que esse Deus não se afronta, esse Deus não se zomba. Verso 46, Davi continua: hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos. Ferir-te-ei, tirar-te-ei a cabeça e os cadáveres do arraial dos filisteus. Darei hoje mesmo as aves dos céus e as bestas feras da terra, e toda a terra saberá que há Deus em Israel. Saberá toda essa multidão que o Senhor salva, não com espada nem com lança, porque do Senhor é a guerra, e Ele vos entregará nas nossas mãos. E aí fica uma pergunta para a gente: qual que era o propósito do povo de Israel? A gente tem que voltar lá em Gênesis 12. Ser bênção para todos os povos, para que todos os povos conhecessem a esse Deus. Aqui, através dessa situação, Davi está proclamando mais uma vez, através dessa afronta do filisteu e de guerrear contra ele, de que o Senhor é o Deus da salvação, de que ao Senhor pertence o cuidado, de que ao Senhor pertence o domínio de todas as coisas. E é esse Deus que usa um menino e 5 pedrinhas para trazer salvação para um povo e para estender o conhecimento desse Deus a todos os povos daquela região. E aí a história é a história que nós conhecemos. Verso 50 diz que Davi prevaleceu contra o filisteu com uma funda e com uma pedra, e o feriu e o matou. Porém não havia espada na mão de Davi, porque o seu maior tesouro, porque a sua maior força naquele momento era a fé no Senhor. E essas 5 pedrinhas que esse menino havia aprendido na lida diária. E aí então mostra esse processo onde agora caiu o filisteu. O menino Davi agora foi usado pelo Senhor para trazer salvação, para trazer e demonstrar cada vez mais o caráter desse Deus para essas nações aqui ao redor. Mostram agora esse Davi sendo conhecido pelo povo de Israel. Verso 57. Voltando Davi de haver ferido o filisteu, Abner o tomou e o levou à presença de Saul, trazendo-lhe na mão a cabeça do filisteu. Então Saul lhe perguntou: de quem és filho, jovem? Respondeu Davi: filho de teu servo Jessé, belemita. E então Davi aqui começa e é introduzido mais uma vez à vida do povo de Israel. Os irmãos lembram, logo quando Davi foi ungido, ele já ia lá e tocava a harpa quando Saul era atormentado por um espírito maligno daquela época, e ele já era usado pelo Senhor naquele momento, porque o espírito deixava Saul, deixava de o atormentar. Mas aqui nesse momento, Davi começa a ser conhecido pelo povo de Israel como esse servo do Senhor, pronto a guerrear pelo Senhor, para que a salvação do Senhor seja conhecida dos povos ao redor. O que nós podemos aprender com isso?
o que nós aprendemos ontem, relembramos, Deus não despreza pequenos começos e que Deus usa até pequenos e aparentemente frágeis meninos para guerrear as guerras do Senhor, para que a sua salvação seja conhecida. Por isso, o maior tesouro de Davi não era ter feito o que fez. O maior tesouro de Davi era a fé naquilo que ele conhecia, aliado à confiança de que o Senhor era a maior arma dele. Por isso nós temos esse desafio. E Davi nos inspira diante não somente dos gigantes da vida, mas também a sermos fiéis ao Senhor, a sermos luz, a sermos esses que são aqueles que guerreiam pelo Senhor. Com certeza, Deus quer usar as nossas vidas. E Deus não despreza quem somos. E Deus usa-nos apesar das nossas fragilidades, diante dos desafios. E com certeza, podemos aplicar isso para diversas áreas das nossas vidas. Mas que Deus possa trazer essa confiança, essa fé, à luz daquilo que Davi vivia. E que esses versículos, do 45 até o 47, onde Davi diz que hoje mesmo o Senhor te entregará nas minhas mãos, para que toda a terra saiba de que há Deus em Israel. Essa verdade nos impulsiona e nos anima diante de todos os desafios que temos vivido. Amém, irmãos? Vi que muitos entraram aqui enquanto a gente já estava fazendo os nossos devocionais. Um bom dia para todos, queridos. Muito bom que a gente pode estar juntos. Nesse momento é o tempo que nós colocamos diante do Senhor as nossas vidas. Então, se você tem algum pedido de oração, vamos dar aí 2 minutinhos para a gente colocar diante do Senhor as nossas vidas e pedir para que o Senhor possa intervir com a sua boa mão, com a sua presença e com o seu cuidado. Hoje eu tenho um pedido de oração. Ontem vi através das redes sociais de uma amiga muito querida, crente no Senhor Jesus. Ela teve o seu filho, mas o seu filho acabou tendo algumas complicações e veio a falecer nesses últimos dias. Então gostaria de orar por ela, pela sua família, pelo seu esposo, para que eles possam ter esse conforto do Senhor nesse tempo tão difícil, né, da perda de um filho tão novinho, já lidar com tudo isso, né? Então nós vamos colocar isso diante do Senhor. Se você tem algum pedido de oração, pode compartilhar aí. Nós vamos dar um minutinho aqui para os irmãos compartilharem aqui no chat e a gente vai orar juntos nesse tempo. Raquel está compartilhando aqui um pedido de oração. Orar pelo Amarildo e sua esposa Célia, também pela Maria Isabel, que estão com uma febre alta. Vamos orar isso para que o Senhor possa cuidar deles e os livrar daquilo que tem os tomado, né? Com certeza. Vamos colocar isso diante do Senhor, Raquel. Vamos aguardar os irmãos compartilhando seus pedidos também, para a gente colocar diante do Senhor. Mais algum pedido, irmãos? Então é isso, vamos orar então, vamos interceder pelos queridos Amarildo, Célia e Maria Isabel, e também por essa família enlutada, a Larissa. Obrigado, Senhor, por esta manhã, obrigado porque a gente pode ser inspirados pela Tua Palavra e por quem o Senhor é. Nós te bendizemos, Senhor, nós te louvamos, nós engrandecemos ao Teu nome, porque o Senhor é bom e porque nós podemos ser inspirados pelo Senhor
e por vivermos uma fé viva e autêntica através da vida de Davi. Obrigado porque o Senhor não despreza pequenos começos e o Senhor é um Deus que age, com certeza, muito longe do óbvio do homem. Não é óbvio para nós, como povo de Deus, como humanidade, de vermos que um menino é capaz de vencer um gigante, mas para o Senhor tudo é possível. O Senhor é o Deus que age, com certeza, de acordo com a tua vontade, para que o Senhor seja exaltado, não nós, não mais ninguém, Senhor. Obrigado, Pai, por essa história, e obrigado porque através dessa história, mais uma vez, foi proclamado de que há um Deus sobre toda a terra. E esse é, com certeza, o maior desejo do Senhor através do povo de Israel, que eles fossem esse povo exemplo do Senhor, para que as outras nações te conhecessem, ó Pai. Obrigado, Senhor, por essa história. Obrigado por sermos inspirados a vivermos na fé e buscando viver essa confiança que Davi tinha no Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos inspira pela Tua palavra. E que a gente possa ter uma fé autêntica, viva, no Deus vivo, que age e continua agindo da mesma forma como na época de Davi. Obrigado, Senhor, por essa manhã. Nós colocamos diante do Senhor o Amarildo e sua família, sua esposa, Maria Isabel também, Senhor. Obrigado pela vida deles. Nós colocamos diante do Senhor essa febre alta que eles têm nesse tempo, diante toda essa situação de pandemia que a gente tem vivido, Senhor. Sabemos que já é uma situação um pouco complicada, Deus. Nós não sabemos o que pode estar acontecendo por conta do Covid, ser esse um dos sintomas, mas traga conforto a essa família. Traga a Tua proteção, traga o Teu cuidado, Senhor, e que o Senhor possa trazer restauração a essa família e a saúde desses queridos, Pai. Nós colocamos diante do Senhor também a vida da Larissa, do seu esposo, Pai, que perderam o seu filhinho agora tão novinho, Deus, recém-chego, tinha trago tanta alegria para essa família. Nós colocamos diante do Senhor essa família enlutada, pedindo para que o Senhor seja o seu conforto nesse tempo, que a Tua boa mão e a Tua presença possam ser como um alento em meio às lágrimas, em meio à tristeza, Senhor, e que o Teu nome, Senhor, seja glorificado através dessa situação que é tão difícil, Deus, de lidar. Com certeza o Senhor tem um plano com tudo isso. Nós não entendemos, ficamos chateados, tristes e até às vezes desanimados quando vemos situações como essa, mas nós descansamos no Senhor, sabendo de que o Senhor é quem sabe e o Senhor é quem governa sobre todas as coisas. Obrigado, Pai, por mais uma manhã que a gente pode estar na Tua presença, te exaltando, te glorificando e aprendendo mais do Senhor, sendo desafiados pelo Senhor a vivermos uma vida de confiança e uma vida de fidelidade na Tua presença, para que o Teu nome seja conhecido por toda a terra. Obrigado por Davi, obrigado porque ele é homem como nós, ele é pequeno, ele é simples, ele demonstra fragilidade humana, mas também, Deus, o Senhor tem usado a vida dele para mostrar de que quando homens simples e frágeis confiam no Senhor, o Senhor faz grandes coisas acontecerem. Obrigado, Pai, por isso, pela Tua boa mão, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos, muito bom, a gente pode estar juntos mais uma manhã. Estamos então finalizando mais uma devocional juntos e amanhã estaremos juntos, se Deus permitir, mais uma vez, refletindo na vida de Davi, sendo inspirados pela sua pessoa e pelo que Deus tem feito através da vida dele. Que Deus abençoe o seu dia, Deus abençoe tudo que você for fazer nesse restinho de ano e que a nossa fé no Senhor seja viva e, como oramos agora, o seu nome seja conhecido por toda a terra. Amém? Deus abençoe a sua vida, um ótimo dia e até amanhã. Estamos juntos. Tchau, tchau.